Muito boa tarde a todos. Estamos aqui para vos apresentar o novo projeto Sentidos 11. Muito obrigada por estarem desse lado a acompanhar-nos nesta apresentação. O meu nome é Isabel Castiajo, aqui ao meu lado está a Ana Felicíssimo, e estamos em representação de todas as autoras, também a Ana Catarino e a Maria José Peixoto. Somos professoras há vários anos de português, com experiência no ensino, e também autoras já de outros projetos, como sendo o Outros Percursos e também a anterior tranche dos Sentidos. E vamos já de imediato então passar à apresentação deste novo projeto. O projeto Sentidos 11 é constituído pelo dossiê do professor, pelo manual e pelo caderno de atividades, ambos na versão do professor, e ainda por uma brochura intitulada Avaliar e Aprender, elaborada pelo Dr. Domingos Fernandes e que apoiará os professores no seu processo de avaliação, nomeadamente na avaliação por rubricas. Quanto ao aluno, o projeto disponibiliza o manual, versão do aluno, e ainda o caderno de atividades, que é também diferente da versão do professor, uma vez que na versão do professor estão incluídas nas bandas as propostas de resolução das atividades. E isso não acontece no caso dos alunos, embora as soluções apareçam também para verificar as suas aprendizagens no final do caderno de atividades. O manual foi elaborado essencialmente com dois objetivos: uma organização que fosse facilitadora do estudo dos alunos e, simultaneamente, apoiasse o professor no seu trabalho diário. Decidimos dividir o manual em três partes: a primeira parte constituída pelo barroco, a segunda parte constituída pelo romantismo e a terceira que diz respeito ao realismo. Cada uma destas partes se inicia com um friso cronológico, seguido de pequenos textos informativos de contextualização, com uma ou duas questões, e de seguida apresentamos o projeto de leitura com exemplos de excertos de algumas das obras que são indicadas no projeto do 11º ano e uma pequenina rúbrica intitulada Sabia que é constituída por curiosidades acerca das obras ou dos autores que visam estimular o aluno à leitura dessas mesmas obras. De seguida apresentamos um modelo de apreciação crítica, uma vez que o aluno irá ter que fazer a apreciação da obra que leu no âmbito deste projeto. A revisão aparece também no início do manual como avaliação de diagnóstico e abrange todos os domínios contemplados na disciplina. Dentro de cada uma das partes temos então as várias unidades, nomeadamente no Sermão de Santo António, vamos trabalhar a temática dos direitos humanos, porque tivemos a preocupação em cada uma dessas unidades de trabalhar um tema próximo da realidade dos alunos e, portanto, que os motivasse mais para a abordagem dessas mesmas obras. Na unidade 2 o tema é o patriotismo e diz respeito ao Frei Luís de Sousa. A unidade 3, com o amor de perdição, o tema será o amor, e a unidade 4, os maias, será alvo da abordagem dos média, do papel dos média na sociedade, com o Antero de Quental. Na unidade 5 iremos debruçar-nos sobre a temática da saúde mental e na unidade 6 será a desigualdade social que nos irá ocupar. Estes temas, todos eles são aglomeradores dos vários domínios trabalhados na unidade, quer a leitura, quer a oralidade com que se inicia cada uma dessas unidades didáticas. Mas vejamos concretamente como é que está organizada cada uma das unidades do manual. A título de exemplo, vamos verificar a unidade de amor de perdição. Tal como já foi dito, todas as unidades apresentam um tema fulcral e central, à volta do qual gravitam todas as atividades, seja da oralidade, de escrita e até da educação literária. No caso concreto do amor de perdição, o tema fulcral, como não poderia deixar de ser, é o amor. Desta forma, todas as unidades, e como aqui se apresenta no exemplo, iniciam com uma atividade de oralidade que foca esse tema. Neste caso concreto, o amor, e apresentamos aqui uma atividade de oralidade sobre a química do amor. Trata-se de um género textual que é o texto expositivo, que faz parte de uma das rubricas do programa em termos de oralidade e que será então explorado como atividade que antecede a abordagem da educação literária. Num programa que desvenda a química escondida no nosso dia-a-dia, pode parecer estranho falar de amor, quase sempre celebrado como um fenómeno espiritual, por vezes apenas físico, mas raramente visto como resultado da ação de algumas substâncias químicas sobre o nosso cérebro.
Sem querer diminuir tão nobre sentimento, a verdade é que o amor é um complexo fenómeno neurobiológico, baseado em atividades cerebrais que incluem o desejo, a confiança, o prazer, a recompensa e que envolvem a ação de um número elevado de mensageiros químicos. Quando duas pessoas estão apaixonadas, existe mesmo química entre elas. Depois da compreensão oral, segue-se então uma atividade de expressão oral, neste caso concreto do amor de perdição, e porque vamos abordar o tema do amor, surge um cartoon onde se verifica um homem que vai tentando equilibrar um cérebro e um coração. Em termos de educação literária, este ano apresentamos uma novidade, a rubrica Antecipar Sentidos. Aqui, num pequeno texto informativo, são abordadas as linhas temáticas que depois serão alvo de análise nos textos literários. Seguem-se depois, e à semelhança de outros anos, pequeno questionário que incide sobre os aspectos mais importantes e mais relevantes do excerto literário. Uma outra rubrica que surge no manual designa-se de construir sentidos. Aqui, o que se pretende fazer é convocar, no caso, por exemplo, dos Maias, excertos que não surgem no manual, dado que os Maias são uma obra de leitura integral. No caso concreto do Amor de Perdição, convocar capítulos que não serão alvo de análise, mas cuja informação será relevante para que os alunos entendam o desenrolar dos acontecimentos. Ao longo dos textos de educação literária, vai surgindo também a rubrica Faz Sentido Saber. Aqui apresentam-se pequenas curiosidades sobre autores, sobre as obras ou até sobre algumas temáticas que são convocadas pelas obras literárias. Quanto aos questionários, são curtos, diversificados e rigorosos, incidindo sobretudo nos aspectos mais relevantes a propósito dos textos literários. Chama a atenção para a rubrica Nota Bem, que convoca algumas informações que serão necessárias para responder a determinadas questões. Ainda a propósito dos questionários, chama a atenção para a rubrica Faz Sentido Relacionar. Esta rubrica destina-se essencialmente a estabelecer relações de intertextualidade, seja entre temáticas, entre autores ou até entre obras. Relativamente à gramática, ela aparece convocada muitas vezes pelos textos literários, e não só, e aqui retomam-se conteúdos quer do ensino básico, quer do 10º ano, quer também os novos conteúdos gramaticais do 11º ano. Nesse caso concreto, sempre que se convoca um conteúdo de 11º ano, a gramática surge numa página dupla. Do lado esquerdo apresenta-se a sistematização desse conteúdo, do lado direito, exercícios de aplicação desse conteúdo. Chamo também a atenção para as remissões constantes para o bloco informativo, no final do manual, onde surgem também esses conteúdos de forma mais sistematizada e também com outros exercícios de aplicação para consolidar esses conhecimentos. Relativamente à escrita, o que se pretende no manual é convocar também dois tipos de escrita, a longa e a curta. Neste caso concreto, relativamente ao Amor de Perdição, a escrita longa está sempre em articulação também com as temáticas que são abordadas nos textos literários. A escrita curta incide essencialmente sobre temáticas da educação literária. Mais uma vez, e à semelhança de projetos anteriores, também a escrita, sempre que se convoca um género textual novo no 11º ano, e mesmo não sendo novo, mas que faça parte do programa de 11º ano, apresenta-se numa página dupla uma planificação de como escrever esse tipo de texto, um exemplo com as marcas textuais para que o aluno as reconheça e depois também uma proposta de redação desse género textual. A fechar cada um dos 3 grandes blocos, surgem propostas de projetos de cidadania. No caso concreto do Amor de Perdição, como vemos aqui no exemplo, o projeto de cidadania que se apresenta reflete sobre a questão do amor no século XXI. Vejamos aqui um pequeno excerto de um vídeo que retrata os casamentos forçados na Índia. Comecei na Índia o meu trabalho de campo porque, claro, o casamento entre crianças acontece frequentemente nesse país, tal como acontece em muitos outros. Mas a Índia é de facto um dos países mais populosos do mundo.
Há uma região no norte da Índia, no estado de Rajastão, onde esta prática está mais difundida do que em qualquer outra região, apesar dela acontecer por todo o país. Na Índia há em particular um dia sagrado, o Akatij, ou Akshaya Tritiya, durante o qual não são unicamente os casamentos que ali se realizam que são considerados auspiciosos, como podemos verificar. Acredita-se também que nesse dia tudo tem um começo auspicioso. Todas as empresas novas, todos os negócios, se ocorrerem durante a celebração das festas religiosas do Akatij, atraem prosperidade. Então eu fui primeiro, a Stephanie e eu só nos juntámos na segunda viagem. Eu fui primeiro e passei muito tempo no terreno, como diz a Stephanie, apenas a falar com as pessoas e a tentar perceber como isto é extraordinário. Como tudo isto é extraordinariamente complicado. Trata-se de algo que conhecemos mais ou menos em teoria, mas a realidade é bastante diferente quando se está na Índia. Ali muitos e muitos casamentos são casamentos arranjados. Ainda hoje esta é a maneira mais comum de se casar na Índia, tanto para rapazes como para raparigas jovens. Por isso a ideia de uma mulher ou de uma rapariga poder escolher com quem quer casar é vista na maior parte das famílias mais esclarecidas na Índia como algo sem sentido. Essa não é a forma correta de o fazer. Um casamento, como me diziam indianos com diferentes níveis de educação, é a união de duas famílias. Não são dois jovens tontos apaixonados um pelo outro que decidem casar. Há muito mais em jogo. Por isso a hipótese de casar por amor é logo descartada. Relativamente à leitura, conforme tínhamos dito no início desta apresentação, cada unidade tem uma temática específica da atualidade, de forma também a despertar o interesse dos alunos. E, portanto, muitas vezes, nas propostas que surgem no manual relativamente à leitura, essas temáticas são convocadas em cada uma das unidades e, portanto, tivemos também a preocupação de escolher sempre textos que fossem atuais e motivadores para os alunos. Ora, até agora tentamos mostrar de que forma é que o manual apoia o aluno no seu estudo autónomo. De seguida, vamos verificar que mecanismos é que nós temos que facilitem o aluno na consolidação das suas aprendizagens. No final de cada uma das unidades encontramos três partes, três rubricas, intituladas Consolidação, Verificação e Avaliação, sendo que a primeira, Consolidação, ajuda o aluno a sistematizar todos os conteúdos ao nível da educação literária. Na parte da verificação, temos exercícios de resposta rápida e correção rápida também, que permitem ao aluno fazer a verificação das suas aprendizagens ao longo de cada uma das unidades. E de seguida apresentamos um modelo de avaliação que contempla os vários domínios e respeita a estrutura e o tipo de organização do exame nacional. Uma outra forma de o aluno consolidar as suas aprendizagens é recorrendo ao bloco informativo no final do manual, pois, além de ter todos os conteúdos sistematizados, estão seguidos de novos exercícios de aplicação e, portanto, que vão permitir essa consolidação. E ainda, no caderno de atividades, temos outra forma de orientar essa consolidação do aluno. O caderno de atividades está dividido em duas partes. A primeira parte é constituída por fichas de trabalho organizadas por domínios e por unidade didática, e na segunda parte encontramos várias fichas de verificação de aprendizagem com as respectivas soluções. Destacamos esse apoio ao trabalho do professor logo no manual, através da banda lateral, onde consta não apenas a indicação das aprendizagens essenciais que estão a ser contempladas e os critérios de correção e as respectivas soluções, mas, sobretudo, informações adicionais que consideramos muito pertinentes, a remissão para a aula digital e os respectivos recursos multimédia bastante diversificados e a remissão constante para o dossiê do professor e para os materiais que aí se encontram para que o professor possa servir-se deles e, portanto, apoiar a aprendizagem dos seus alunos. No dossiê do professor, e este é o mecanismo ou instrumento mais dirigido, de facto, para este apoio ao professor, encontramos a planificação anual, quer por trimestres, quer semestral, seguido de um guia dos recursos multimédia por unidade, que irão facilitar a consulta de uma forma muito mais organizada, por unidade também, ao professor, e, de seguida, microavaliações, que contemplam os vários domínios que têm que ser analisados ao longo do ano letivo, assim como testes de avaliação globais, seguindo sempre o modelo
não só da estrutura, mas também do tipo de questionação do Exame Nacional. E, logicamente, as respectivas grelhas de avaliação, quer para as microavaliações, quer para os testes de avaliação. Chamo também a atenção para o facto de se encontrarem no dossiê do professor as obras que não são trabalhadas no manual, nomeadamente a Ilustre Casa de Ramires, as Viagens na Minha Terra e a Abóbada. Por último, outros materiais, transcrições do manual que consideramos pertinentes, etc., e, portanto, que poderão ser também uma ajuda para o professor. Na aula digital, o professor tem ainda, na área Smart, à sua disposição uma série de recursos digitais, nomeadamente vídeos e quizzes, que podem ser atribuídos ao aluno e ele poderá responder através da aplicação no seu telemóvel, uma vez que ela é gratuita para todos, e nessa aplicação ele encontrará a explicação imediata e a avaliação do seu progresso. O projeto Sentidos 11 disponibiliza ainda uma série de outros recursos multimédia, nomeadamente vídeos, animações, encenações, exercícios de gramática interativo, testes interativos e, portanto, uma panóplia de materiais que estão ao vosso dispor. Por isso mesmo, convidamos-vos desde já a entrarem em www.sentidos11.asa.pt e consultarem alguns desses recursos que estão já à vossa disponibilização e que estão devidamente organizados, com um selo de garantia de qualidade, de rigor e perfeitamente adequados à sala de aula e, portanto, o professor sabe que aqui encontra o recurso certo, no momento certo e com perfeita adequação àquilo que, de facto, interessa aos nossos alunos em função dos conteúdos que foram elaborados. Em suma, o projeto Sentidos 11 contempla a organização de cada uma das unidades em torno de uma temática da atualidade. Todas essas unidades são iniciadas com atividades de oralidade motivadoras que despertam o interesse dos alunos para essas grandes temáticas, uma vez que são elas também atuais. A seleção textual é criteriosa, seguida de um questionário diversificado e bastante rigoroso. O Faz Sentido Relacionar, que é uma rubrica onde se pretende estabelecer relações de intertextualidade entre temas, autores e obras. A abordagem da escrita é devidamente estruturada e quer da escrita extensa, quer da escrita curta, seguindo os moldes do exame e com orientações muito específicas para a prática do aluno. Inclui-se também no projeto as rubricas Antecipar Sentidos, Faz Sentido Saber e Construir Sentidos, todas elas rubricas que apoiam o aluno na compreensão das obras literárias. Cada uma das 3 partes ou blocos organizadores do manual terminam com projetos de cidadania execuíveis, motivadores e que concorrem para o desenvolvimento do perfil dos alunos à saída da escolaridade. E, por fim, como forma de auxiliar também o trabalho dos professores, apresentamos um dossiê com variados instrumentos de apoio ao professor e, sem deixar de contar, com os recursos digitais que estão disponíveis na plataforma Aula Digital. Resta-nos agradecer a atenção com que estiveram a ouvir-nos e já agora peço-vos que olhem para o manual também com essa mesma atenção e com um bocadinho de carinho, pois foi com muito carinho que nós o fizemos, que nós o elaboramos para vocês e para os vossos alunos. Muito obrigada. Até breve. Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com os Sentidos 11, isso já é possível. Descubra como! Na abertura de cada unidade, encontra linhas de tempo que apresentam e situam cronologicamente os principais acontecimentos do intervalo temporal a ser explorado. Dom Pedro IV, Imperador do Brasil, abdica da coroa portuguesa a favor da filha Dona Maria da Glória. E animações que contextualizam e explicitam os períodos ou géneros literários a estudar. Este género teatral nasce na Grécia Antiga, atingindo o seu auge por volta do século IV a.C. Para explorar os conteúdos de educação literária, tem à sua disposição Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor. Áudios locucionados por atores profissionais que facilitam a compreensão dos textos, encenações das obras estudadas com comentários que facilitam a sua interpretação e compreensão. Romeiro, quem és tu?
e guias de estudo que ajudam o aluno no seu estudo autónomo, apoiando a leitura e a análise dos textos selecionados passo a passo. Está a assaltar e quer roubar o pai e a mãe e a sua filha. Resumo do ato. No ato 3º de Frei Luís de Sousa, assistimos às consequências. As atividades de oralidade têm como ponto de partida vídeos, canções ou imagens que motivam para a reflexão sobre os temas abordados. Gosto daquilo que se faz em Portugal, apesar de não ser valorizado. E as atividades de escrita são também apoiadas por vídeos tutoriais que explicam e exemplificam passo a passo as etapas e regras a seguir para redigir corretamente um texto de cada um dos géneros literários referenciados nas aprendizagens essenciais. Os conteúdos gramaticais são acompanhados de gramáticas explicativas e atividades interativas com dicas que apoiam o aluno na sua realização e correção automática, e questões de exame explicadas que mostram passo a passo como resolver questões de exame e ajudam o aluno a preparar-se desde já para o Exame Nacional de Português. Para consolidar e avaliar as aprendizagens, encontra ainda quizzes com explicações imediatas que ajudam a esclarecer dúvidas, testes interativos com correção automática, cujos resultados pode consultar e comentar, questões de aula e testes de avaliação, entre outros documentos de apoio à avaliação que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossiê da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de download ou da app Aula Digital. E podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.sentidos11.asa.pt. Aula Digital. Aprender é incrível. Lei Educação. Um ponto de encontro.